Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa fantástica, trazendo pessoas do bem que aparecem por aqui para compartilharem os seus conhecimentos, as suas experiências, fazermos reflexões, trazer ideias interessantes para que nós possamos aqui, de alguma maneira, contribuir com o conhecimento de todos. E nós vamos falar hoje sobre estratégias de desenvolvimento sustentável e impactos nos negócios. A estratégia de negócios sustentável é a integração dos objetivos econômicos, ambientais e sociais nos objetivos, atividades e planejamento de uma empresa, visando criar valor ao longo prazo para a organização, seus stakeholders e a sociedade em geral. Isso significa que a estratégia é formulada e executada para que as necessidades da empresa e de seus stakeholders sejam atendidas hoje, protegendo, sustentando e reforçando os recursos naturais e necessários no futuro. A criação de uma economia sustentável, justa e equitativa exigirá mudanças fundamentais na forma como as organizações operam. As empresas têm muita responsabilidade por muitos dos problemas sociais e ambientais que afligem a sociedade atualmente, como condições de trabalho, principalmente aquele trabalho exploratório, ou mesmo a destruição de habitats e meio ambiente. Felizmente, as organizações estão desenvolvendo cada vez mais estratégias que integram os objetivos de sustentabilidade. Essas estratégias não visam apenas reduzir impactos sociais e ambientais negativos, mas também buscam permitir que as empresas tenham um impacto regenerativo na sociedade e na natureza. Mas quais são os impactos nos negócios? E é sobre esse fantástico tema que nós vamos conversar e prosear aqui na Prosa com Bertaglia. Para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Poliano Bastos, que está lá no Espírito Santo. Olha só que honra, que orgulho eu tenho aqui em trazer para prosear comigo o Poliano. Poliano, meu amigo, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Olá, Bertaglia, tudo bom? Tudo bom a todos aí que estão nos assistindo. A honra é minha, o prazer é meu. Já usei seus livros em sala de aula, né? Então já começo aí dizendo qual é a minha atividade principal. Eu sou professor e pesquisador da FUCAP Business School aqui em Vitória, no Espírito Santo. Sou PhD em finanças, mas tenho uma formação eclética. Trabalho na área de operações, assim como você, né? Então com gestão de cadeia de suprimentos. E cada vez mais tenho trabalhado com esse tema, né, que é o ESG, é um tema que tem chamado a atenção e convocado as empresas para um novo desafio, né, que é se reestruturar diante dessas necessidades que você já falou na introdução da nossa prosa, que as empresas têm hoje no mercado. Que bacana, que legal. Mas, Poliano, meu amigo, vamos lá, vamos em frente, vamos tocar esse assunto que está muito em voga nos dias atuais, que é a sustentabilidade. Vamos falar um pouco, principalmente, sobre, como eu diria, das preocupações relacionadas à sustentabilidade. Poliano, vamos em frente? Vamos sim, Bertaglia. Agora eu digo com muito mais segurança que a questão da sustentabilidade, e não só a sustentabilidade, mas também a parte social e o fortalecimento das estruturas de governança, eles vieram para ficar, né? Algumas coisas aconteceram aí, mudaram no mundo, que de fato tornaram isso mandatório para as empresas. Primeiro que a sustentabilidade dentro dessa nova configuração ligada à estratégia, ela não é mais aquela questão passada de abraçar uma árvore, né? Ela diz muito pela capacidade que a empresa tem de ter tecnologia para entregar os produtos com o mesmo preço, a mesma disponibilidade, a mesma qualidade, só que sem agredir ao meio ambiente.
E cada vez mais as empresas elas têm sido cobradas do mercado para que isso seja feito. Então, não é lá igual os anos 70, anos 80, quando a gente teve as primeiras iniciativas do relato integrado, que era muito mais uma questão contábil do que, de fato, uma questão operacional. Hoje, depois dos millennials assumirem uma série de postos de liderança e começarem aí a gerir cerca de 30 trilhões de dólares, né, que estão em fundos alocados em empresas ESG, de fato, o mercado está demandando que as empresas ofertem produtos e serviços que protejam o meio ambiente, a sociedade e as estruturas de governança. Olha só que bacana esse ponto que você trouxe, principalmente porque nós vivemos dentro de uma perspectiva extremamente capitalista e é global, né? Tanto que nós fomos afetados aí por uma pandemia, né? Qualquer coisa que acontece em algum canto do mundo realmente tem um impacto muito forte em todos os países, em todas as nações e, logicamente, as pessoas que aí vivem. Eu queria explorar um pouco contigo, Poliano, principalmente esse aspecto de que a gente fala do capitalismo selvagem, né? Ou seja, cuja finalidade é arrecadar mais dinheiro, mais receita, ou seja, é o enriquecimento em detrimento do que pode acontecer com o meio ambiente. Então, existem aí as práticas exploratórias, né, que depredam, inclusive, o meio ambiente, e tem, por outro lado, o trabalho escravo. Eu gostaria de explorar um pouco essa parte contigo, porque quando nós falamos em sustentabilidade, nós estamos falando em meio ambiente, estamos falando também pelo lado social, sem olhar ainda a perspectiva da governança, mas principalmente o ser humano e o planeta que nós vivemos, né, Poliano? Esse ponto é bem relevante, Bertaglia, porque, de fato, o capitalismo ele operava no modo selvagem até um tempo atrás, né? Só que hoje em dia, com os avanços tecnológicos e as redes sociais e a forma como a gente se comunica, tudo muito mais fluida, é impossível uma empresa como a Nike, como a Zara, que fizeram uso de mão de obra escrava em algum momento de sua história, vender esse tipo de produto com essa inconsistência na cadeia de suprimentos dela e não conseguirem e tentarem declarar de alguma forma para o consumidor que elas não têm um controle nessa ponta tão distante de fornecimento ou de mão de obra ou de insumo. Então, literalmente, os consumidores, principalmente da América do Norte e da Europa, eles não querem mais vestir um tênis, uma camisa, usar um celular que tenham custado aí 20, 30 vidas para que você, de fato, utilize esse tipo de produto. Antes, o consumidor ele escolhia o preço e a qualidade. Agora, os consumidores eles estão escolhendo o preço, a qualidade e a forma como as empresas competem. Então, empresas que tentam colocar essa ótica de otimização com base em redução de custo e não incorporam dentro do processo de otimização a ideia de fazer isso sem uso de qualquer prática que viole direito fundamental, sem devolver valor para a sociedade em algum ponto e sem, de fato, tratar as pessoas de forma justa, essa não é mais uma forma que se admite que as empresas compitam, né? Elas têm que competir, ter sua vantagem competitiva ligada a outra coisa, como tecnologia, e não mais essa ótica antiga de minimização de custo. Olha que interessante, muito bacana. E aí tem um outro ponto, Poliano, que eu gostaria de conversar contigo, explorar um pouco mais aí, desbravar essa seara, como eu costumo dizer aqui na prosa com Bertaglia, que é o aumento populacional, ou seja, o mundo tem hoje cerca aí de 8 bilhões de pessoas, vamos arredondar esse número, e nós sabemos que 34% da população mundial vive em dois países, que é a China e a Índia, basicamente. E lógico que essa população precisa e demanda de uma série de necessidades, né? Necessidades básicas, e, portanto, eleva o consumo. Quando eleva o consumo, logicamente, nós precisamos produzir mais, manufaturar mais, não é só ir lá no campo e pegar a soja, o milho, o arroz, o feijão, né? Ou seja, nós precisamos manufaturar também boa parte disso.
E aí nós acabamos gerando mais resíduo sólido, mais embalagem, poluímos mais os rios. O que você comenta disso? Logicamente, eu coloquei um lado negativo aí, exatamente para tentar te ouvir, né? Mas eu gostaria de ouvir esse lado seu aí. Cada vez mais o aumento populacional tanto da China quanto da Índia tem preocupado a comunidade internacional, até porque esses dois países eles acabam não oferecendo a infraestrutura básica para a população, né? E eles são responsáveis pela produção de coisas que são essenciais no mundo todo, né? A China, mais conhecida já há algumas décadas como uma grande fornecedora de produtos, né, tecnológicos a produtos de manufatura básica para o planeta inteiro. E por culpa da pandemia, a gente viu aí a Índia uma das maiores fornecedoras de insumos ligados a medicamentos e de medicamentos em si, né? Esse controle populacional é uma coisa que, de fato, chama os olhos dos países mais ricos, porque a população dos países mais ricos tem cada vez mais se envelhecido e a gente não consegue fazer essa transição, né, de jovens pessoas que estão na China e na Índia para fazer uma realocação eficiente em relação a isso. E o custo de oferecer as condições, tanto para a população chinesa quanto para a população indiana, de fato, são assustadores. Então, a Índia, por exemplo, não tem saneamento básico, né? Como raios a gente deixa um país que é responsável pela produção da maior parte dos nossos medicamentos não ter saneamento básico, né? Então, essas perguntas mais macro, mais elementares, elas têm ganhado cada vez mais força, né? Então, o início da sustentabilidade foi que, de fato, a gente se deu conta de que não existem dois planetas. A mudança climática ela tem assolado a todo mundo. Com a pandemia, a gente viu que a falta de estrutura na Índia, de fato, impactou as condições de saúde do planeta inteiro, né? Se a China continuar sem infraestrutura e direitos fundamentais dos seus trabalhadores, ou ela tem que ser expulsa da OMC, ou a OMC ela tem que ser expulsa do planeta, né? Porque ela não está fazendo a parte dela. E o destino de tudo isso, muito ligado à produção, né? E não a serviço, ecoa que a gente tem que ter uma mudança na forma como as empresas operam, porque as empresas que valem aí mais de 2 trilhões de dólares, né? Então a Google, a Amazon, a Apple, a Microsoft, e dentre algumas poucas que estão nesse clube, elas são mais ligadas a serviços, elas geram mais valor com serviços do que com manufatura. Então, o que a gente tem que fazer é tentar espalhar essa consciência para que as empresas cada vez mais extraiam valor de serviços e utilizem de forma mais eficiente o que elas têm de produção ali de produtos tangíveis, né? Então, de alguma forma, a gente vai ter que fazer essa transição demográfica e meio que internacional, acredito eu, para dar um pouco mais de conforto para essa população, e a gente vai ter que treinar essas pessoas para que elas sobrevivam de serviço, para que elas vivam de serviço e parem de sobreviver montando e fabricando produto, né? Olha só que bacana, é interessante todos esses pontos que você trouxe, porque na realidade traz uma preocupação muito grande. E tem um aspecto que, alinhado com o que você falou, eu gostaria de explorar bastante, que seria, ok, nós falamos muito em problemas, apesar de que você já trouxe aí alguns elementos bastante interessantes com viés de solução, mas eu queria explorar um pouco mais essa parte de estratégias sustentáveis com um enfoque mais do como resolver o problema, né? Nós estamos falando de conscientização, mas conscientização só não é suficiente, né, Poliana? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o segundo tempo, você toma uma água e um cafezinho, que agora a coisa está esquentando mesmo, vamos chamar a atenção do nosso internauta aí, que esse assunto é extremamente importante, independentemente, não é, Poliana, do segmento que ele esteja, ou da função que ele exerça dentro de uma organização. Pode ser? Vamos tomar uma água e um café? Claro, combinado. Olha só que prosa fantástica, e um tema que eu adoro, um tema que inclusive eu tenho trazido
com certa frequência aqui na Prosa com Betaglia, porque eu acredito que é alguma coisa que nós devemos refletir, alguma coisa que nós devemos trazer para a discussão da sociedade, como outros elementos, diversidade é um deles, equidade de gênero é outro, então nós estamos trazendo esses assuntos aqui, afora supply chain, logística, planejamento, compras, finanças, marketing, por aí vai. Poliano, meu amigo, vamos lá, vamos falar de estratégias sustentáveis? Vamos. Que é a forma como as empresas vão ter que formular sua estratégia daqui para frente, né, Bertag? Como você bem estava falando, qual é o caminho, né, para a gente conseguir executar todas esse discurso bonito do ESG e conseguir, de alguma forma, extrair lucro para as empresas, né? Uma coisa que mudou quando esse movimento ele saiu da sustentabilidade tradicional, ele deixou de ser aquela coisa purista da filantropia ligado à parte social, ou de colocar mais mulheres, mesmo que de forma mais proforma, na estrutura de governança e plantar árvore para proteger o meio ambiente, né? A gente começou agora, de fato, a construir uma frase que eu sempre gostaria de ter construído, que é: vamos ganhar dinheiro com sustentabilidade, com a parte social e com estruturas de governança. Então, é isso que as empresas elas têm buscado fazer. Então, a gente tem hoje no mundo cerca de 30 trilhões de dólares que estão alocados em empresas que são consideradas empresas com boas práticas de ESG. E essas empresas elas conseguem ganhar dinheiro porque elas são muito inovadoras, elas são intensivas em tecnologia. A forma de executar o ESG não é tirar o dinheiro da receita tradicional da empresa e alocar para questões de sustentabilidade sociais ou de governança. É a empresa se tornar mais eficiente, mais intensiva em tecnologia para gerar mais riqueza ao ponto de fazer isso de forma limpa, conforme com a parte social e extraindo, né, valor dessa nova estrutura de governança. Então, as empresas como a Tesla, por exemplo, elas têm uma performance acima do mercado, né, acima do benchmark delas, pelo fato de elas serem extremamente intensivas em tecnologia. Então, ter vantagem competitiva em ESG e executar ESG está na fronteira da tecnologia e fazer melhor do que todos os seus concorrentes. Olha só, muito interessante. Inclusive aí nós estamos dizendo que todos esses impactos eles têm eles são positivos, né? E tem uma razão de existir. Eu queria trazer aqui para esse ponto, já que você trouxe aí o exemplo da Tesla, e nós sabemos que dentro das organizações nós temos restrições, nós temos limitações que podem ser internas, podem ser externas, a forma como a empresa trabalha. Algumas atuam principalmente no marketing da sustentabilidade. Estou chamando de marketing porque exatamente usa muito a palavra sustentabilidade para criar uma imagem forte no mercado e uma reputação. E isso não está errado, ok, eu acho que é perfeito. Mas aí eu queria olhar um pouquinho pelo prisma do que internamente e externamente pode ajudar a dinâmica da empresa ou atrapalhar a dinâmica da empresa, o Poliano, com relação a essa jornada da sustentabilidade. É bom você, bem legal tu ter abordado isso, Betaglia, porque as empresas, elas declaram no discurso delas, aí, pensando na parte de finanças, né, que elas são geridas com base na formulação de uma estratégia de longo prazo, né? Então, a gente tem um retorno superior à média do mercado se a gente pensa no longo prazo. Pensando em gestão de risco, né, em teoria lá do portfólio, eu vou conseguir diversificar muito do meu risco se eu tiver diversidade de empresas no meu portfólio e uma estratégia de longo prazo. O que tem sido requerido na área de sustentabilidade, na área de ESG, é que isso primeiro faça parte da formulação da estratégia da empresa e não seja mais alguma coisa que tem um orçamento, né? Um orçamento destinado à responsabilidade social corporativa. Isso não funcionou, né? Isso é uma coisa que tem que estar na formulação da estratégia da empresa e tem que se entender que isso é algo de longo prazo.
há um dispêndio muito alto de capital para implementar algumas ações, até que outras não, né? Mas aquelas que a gente está que causam mais impacto, que reduzem emissão de gás estufa, que reflorestam o planeta, que de fato poluem menos, tem um dispêndio de capital muito grande. E é importante as empresas elas terem uma mentalidade de longo prazo. E aí isso perpassa muito na dinâmica interna de que a remuneração dos executivos das empresas não seja uma remuneração apenas ligada a indicadores de curto prazo. Se eu quero que esses executivos executem isso, isso requer que seja no longo prazo, preciso remunerá-los com base em métricas de longo prazo. E ter um entendimento na hora de comunicar aos investidores de que a empresa está executando um projeto de longo prazo. Isso pode ter um payback muito longo, mas vai ter, de fato, aí um VPL superior aos demais projetos. Então, a empresa ela vai lucrar mais no longo prazo. E a questão do marketing sustentável, eu adorei que você tocou nesse ponto. Muitas empresas estavam acostumadas a fazer o que a gente chama de greenwashing, né? Elas declaram de alguma forma que estão fazendo algo sustentável e não estão, né? Então, as empresas que adotam esse tipo de prática, elas estão sendo achincalhadas na internet e a gente tem uma blitz na internet, né? Acompanhando a materialidade de todas as ações dessas empresas. Então, as empresas como a Tesla, como a Apple, como o Google, que de fato fazem ações ligadas à sustentabilidade, elas conseguem comunicar que elas estão fazendo isso e que isso é uma estratégia de longo prazo, e é de longo prazo porque não é greenwashing. E cada vez mais o mercado ele tem diferenciado melhor essas questões. Esse ponto do greenwashing realmente é bastante interessante, porque são aquelas empresas que acabam embarcando numa situação de rótulo bastante importante, como é o caso de ESG, sustentabilidade, e aí as empresas acabam trazendo à tona, dizendo que fazem aquilo, criam um marketing bastante peculiar e característico, mas no final das contas, se você olha com cuidado e com carinho, aquilo não está acontecendo. Mas felizmente nós temos grandes empresas e empresas nacionais que trabalham com o viés da sustentabilidade e de uma maneira crível, ou seja, uma maneira confiável dentro de todo esse processo. Quando você falou, principalmente aí, o Poliano, sobre a remuneração de funcionários, de colaboradores, ou seja, de stakeholders, eu aqui me remeto um pouco à parte de criação de valor, ou seja, quando você conecta a sustentabilidade à criação de valor, significa você olhar todos os stakeholders na sua cadeia, né? E aí você pode falar de funcionários, você pode falar de consumidor, de cliente, de fornecedor, ou seja, todos eles de alguma maneira, saem ganhando. E eu gostei muito da frase que você usou lá no primeiro tempo, falando que vamos fazer da sustentabilidade uma forma de trazer receita, uma forma de, melhor, mais do que trazer receita, trazer lucro, né? Então, eu queria que você explorasse um pouco esse lado aí do ecossistema, da sustentabilidade e todos os stakeholders estarem, ou pelo menos aqueles que deveriam estarem ganhando, porque se não ganham, nós temos um problema, tá certo? Com certeza, Bertaglia. E cada vez mais a gente tem passado para o que está sendo chamado de capitalismo de stakeholder, né? E o capitalismo de stakeholder, ele nada mais é do que o capitalismo tradicional, só que antes quem fazia o valuation das empresas eram só os analistas ali que acompanhavam a bolsa. E agora diversos investidores com muito mais granularidade estão fazendo esse valuation em conjunto com esses analistas. E aí eles estão olhando como que a empresa está devolvendo valor aos seus stakeholders. Isso está muito no processo de como se cria valor, né? Então, a gente tem meio que estabelecido que esse processo de criação de valor, esse processo de inovação, ele é um processo que demanda o máximo da entrega do conhecimento de todas as partes interessadas, né? De todos os stakeholders. E a gente só consegue motivar os stakeholders e gerar esse tipo de engajamento se a gente, de fato, devolver parte desse valor a esses stakeholders. Então, o primeiro ponto é que se você remunera mal e se você paga mal os seus fornecedores,
e se você deixa a margem dos seus clientes muito, muito enxuta, as piores pessoas vão selecionar você para trabalhar com elas, porque as melhores vão trabalhar com quem está de fato criando valor. Quando a gente olha para quem trabalha dentro da empresa, para os empregados, para os funcionários, hoje em dia, dos millennials para frente, mais do que ter uma carreira, as pessoas elas estão querendo ter um propósito. E trabalhar numa empresa que impede as pessoas de completar esse propósito é mandatório na hora de você selecionar para onde você vai. Então, se você não tem esse processo de cuidar dos seus stakeholders, devolver valor à sociedade, fazer ações além daquilo que é requerido pelos reguladores, você não atrai o melhor capital humano para dentro da tua empresa. Então, empresas que não cuidam dos seus stakeholders, elas estão fadadas a não inovarem e usarem, só acompanharem o mercado em termos de tecnologia, porque elas vão ter o pior capital humano disponível e elas vão trabalhar com os piores parceiros disponíveis no mercado, porque as boas pessoas elas estão juntas trabalhando nas empresas que de fato cuidam das necessidades dos seus stakeholders. E aí, Poliano, entra um contexto bastante interessante, que é a história do valor versus o preço. O que é que o cliente realmente, no final das contas, vai pagar como serviço ou como produto. E dentro desse escopo, aparece uma outra situação que vale a pena a gente comentar, à luz do que você vem conversando, que é como é que fica a sustentabilidade em relação à competitividade. Para eu ser sustentável, eu fico mais caro ou não, né? Então, por exemplo, eu preciso reciclar a embalagem. Para reciclar a embalagem ou o resíduo, não necessariamente só a embalagem, tem muitas outras coisas, isso tem um custo agregado que pode, no final das contas, encarecer o produto final. Como é que fica essa parte? Porque essa conexão com a sustentabilidade, ela é extremamente importante. Será que o consumidor, o cliente está disposto a gastar mais, Poliano? Essa é uma ótima pergunta, Bertaglia, porque não, o consumidor não está disposto a gastar mais, né? E tentar vender essa ilusão, mesmo que seja 50 centavos mais barato, 50 centavos mais caro, produto sustentável, o consumidor não está disposto a gastar mais. Então, um dos papas aí do valuation, né, o Aswath Damodaran, ele tem dito que o ESG é uma furada, né? É um conceito aí overhypado, cotando ele, de empresas tentando virar igrejas por culpa de pressão de rede social. E ele acha que as empresas elas têm que trabalhar num modelo mais tradicional. O que está acontecendo é diferente, né? As empresas elas estão sempre tiveram, né, competindo ou por preço ou por qualidade. E aí algumas empresas começaram a pensar, poxa, e se eu entregar o menor preço com a máxima qualidade, o que acontece comigo, né? E aí surgiu o Walmart, surgiu a Amazon, surgiu o Facebook e empresas nessa linha, que entregam o máximo de qualidade ao menor custo possível ao consumidor. A mesma lógica está acontecendo com a questão da sustentabilidade do ESG como um todo, né? As empresas elas estão falando, poxa, e se eu entregar o produto para você ao mesmo preço, com a mesma qualidade, a mesma disponibilidade, e ele ainda gera menos resíduo e eu dou o destino adequado aos resíduos que eu gero. Então, é uma forma das empresas competirem. Então, é aquela ideia de a empresa ela é forçada a competir porque ela não consegue mais se diferenciar em termos de preço e em termos de valor. Então, ela vai tentar se diferenciar em termos de ESG, em termos de sustentabilidade, em termos da parte social e da parte de governança. E para a empresa fazer isso, só tem um caminho, não tem segredo, não tem fórmula mágica, né? É tecnologia. A empresa ela tem que se tornar mais eficiente do ponto de vista tecnológico, mais inovadora do ponto de vista tecnológico e fazer melhor do que o seu competidor. Então, a empresa ela não vai poder vender mais caro, porque isso não é custo, isso é valor que tem que ser gerado. E o valor que é gerado, ele não onera o produto, né? Ele não onera o consumidor. É alguma coisa que, de fato, vem da tecnologia. Que bacana, sensacional. Aí, Poliana, a forma como você explorou o tema é um tema
muito atual, um tema muito pertinente à situação que nós vivemos no nosso planeta, empresas interessadas em perseguir esse caminho, seja para criar reputação, gerar uma imagem mais positiva no mercado, seja para conquistar clientes e vender mais produtos. O que importa é realmente que o caminho que está sendo seguido é esse aí. Eu gostaria que você deixasse algumas dicas, nós estamos chegando no final, Poliano, passou muito rápido aqui, gostaria que você deixasse algumas dicas para as empresas, principalmente, que buscam a sustentabilidade. Prosa boa é assim, né? Passa rápido. Bem, o que as empresas elas têm que ter em mente que você não fazer nada é melhor do que você fazer greenwashing, né? Então, se você estiver fazendo greenwashing, pare imediatamente. É melhor você não fazer nada e operar como uma empresa normal. Se você pode fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, se tiver materialidade, você já pode se considerar ESG. A ESG está muito mais ligado a ações micro das empresas do que a ações macro do governo, dos reguladores. Então, se você já reduz o consumo de copinho de plástico descartável dentro da tua empresa, se você digitaliza documento, você já é ESG, porque você já está atendendo um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, fazer alguma coisa é melhor do que fazer nada. Fazer nada é melhor do que greenwashing. E hoje em dia a gente consegue sim comunicar para as nossas empresas quando a gente está fazendo alguma coisa. Então, isso eu acho que é o mais importante dentro dessa área de ESG. E como a gente demanda, Bertaglia, cada vez mais inovação tecnológica, e a gente vai ter que entregar isso em todos os produtos e serviços, a gente tem que cobrar o nosso governo e os reguladores por maior infraestrutura. No Brasil, é quase impossível a gente ter práticas mais agressivas do ponto de vista positivo em ESG, por exemplo, sendo intensivo em transporte rodoviário, não usando a nossa costa navegável e os nossos rios navegáveis, por exemplo, né? Aumentando rodovia, não fazendo ferrovia, por exemplo. Uhum. Então, não usando fontes alternativas de energia como uma política de Estado. Então, eu acho que a gente tem que pressionar os nossos governantes e a gente tem que começar a fazer alguma coisa e comunicar isso bem. Que maravilha, muito bom. Poliano, gratidão enorme pela contribuição que você trouxe aqui para a Prosa com o Bertaglia. Ao infinito e além, um forte abraço para você. Outro para você, Bertaglia. Tudo de bom, gratidão enorme. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, Poliano. Tchau, prazer enorme.